Bom, como nós estávamos vendo anteriormente, toda a parte de regulagem de sementes e adubo, nós estávamos fazendo uma semeadora mecânica, tanto para regulagem quanto para distribuição da parte de fertilizante de semente. Agora, na sequência, nós queremos mostrar duas semeadoras com um incremento de tecnologia nelas. Primeiramente, vamos mostrar uma semeadora pneumática. Então, há um acréscimo no sistema de distribuição de sementes da forma pneumática. Entretanto, essa semeadora aqui, ela ainda permanece com o sistema de calibragem e regulagem de sementes e adubo com o sistema de engrenagens. Então, permanece da forma mecânica o sistema de regulagem das sementes. Vamos passar para a parte de trás, identificar as diferenças em relação a outras semeadoras. Onde que aqui, o que a gente percebe? Que há um acréscimo de uma turbina, que é tocada por um sistema hidráulico, então presa por mangueiras ao trator, sistema hidráulico do trator. Nessa turbina ela vai gerar uma força negativa de ar, então um vácuo, uma força negativa, que vai ser acionada em cada um desses compartimentos de semente. Então cada um dos compartimentos tem uma mangueira que vai ter a geração negativa de ar e consequentemente vai fazer o sistema de distribuição de sementes de forma pneumática. O que seria esse sistema de distribuição de sementes pneumático? Aqui nós temos dois discos. Esse é o disco que compõe essa semeadora pneumática. Ou seja, há uma diferença em relação ao disco mecânico. Nesse disco mecânico é muito importante que tenhamos uma semente próxima ou bem ajustada ao tamanho dos alvéolos. Ou seja, para que não tenhamos sementes duplas ou falhas, falhas pela semente não conseguir passar por esse furo. Já nesse sistema, vocês podem observar que a furação é menor, ou seja, a semente não vai passar por essa furação, então não tem muita importância em relação a observar o tamanho de furo. Há um furo pré-estabelecido, um furo definido, que não há muita variação com o tamanho de semente. A única variação que vai ter nesse sistema é a pressão que tem que ser gerada pelo vácuo. Ou seja, se a semente for mais pesada ou aumentar a densidade de semente, o PMS da semente no caso, vai ser exigido um pouco mais de pressão no vácuo, que vai ter que ser ajustado ao trator ou pelo vacômetro. Caso contrário, a semente seja menor PMS, talvez seja necessário diminuir a pressão do vácuo para que não ocorra sementes falhas ou duplas. Então esse é um dos sistemas que há um acréscimo, uma evolução na tecnologia, justamente pelo seu jeito, seu formato, conseguir reduzir as falhas, no caso, na linha de semeadura, tanto falhas quanto duplas. Então aqui eu posso mostrar para vocês que é um disco que vai trabalhar de sentido vertical nessa posição, apresentando menor dano mecânico às sementes. Do contrário, esse disco ele trabalha de sentido horizontal, então há uma maior pressão das sementes e consequentemente há um maior prejuízo, um dano mecânico, e isso poderá reduzir vigor e germinação. Eu mostro a vocês aqui, no caso a colocação do disco, ele é preso aqui nesse sistema, então vocês podem observar aqui que ele é preso aqui, e aqui só uma roda que prende ele, uma engrenagem que prende ele, para ele ficar ajustado nesse sistema aqui. Aqui é um dedo prensor, que no caso vai cortar o vácuo nessa direção aqui, então aqui já não vai ter mais vácuo que succiona, só até nesse dedo prensor, onde ele vai expulsar a semente desse sistema aqui. Bom, como eu já dito anteriormente, essa é uma semeadora pneumática que a gente pode fazer o monitoramento da pressão do vácuo através desse vacômetro. Então aqui nos dá um indicativo mais real de quanta pressão estamos colocando em cada linha de semeadora. Nós colocamos 20, que é um indicativo da própria semeadora para culturas da soja. No entanto, existe um ajuste que deve ser feito em cada PMS de semente. Caso tenhamos uma cultivar com PMS um pouco mais alto, talvez tenhamos que aumentar um pouco essa pressão do vácuo. Aqui está em 20 milibar, que é mais ou menos uma média das cultivares. O que vai nos indicar se devemos ou não aumentar a pressão do vácuo?
é a questão da ocorrência de sementes falhas naqueles furos, nos alvéolos do disco de distribuição pneumática. Caso tenha algum alvéolo sem semente, é isso um indicativo de que devemos aumentar a pressão do vácuo. De forma contrária, se tivermos um alvéolo daquele com 2 sementes, um alvéolo que não solte a semente, talvez devemos diminuir um pouco a pressão desse vácuo, justamente para que não corra falhas na linha de semeadura. O que pode mudar isso e talvez tenhamos que mudar essa pressão do vácuo? Uma das formas é aqui na própria semeadora. Então existe esse ajuste aqui que é feito na própria semeadora e existe um ajuste no trator. Só para complementar, a questão do milho, então com um PMS mais alto, o indicativo da semeadora é que tenhamos nos 40 milibar. Então é quase o dobro do que é usado na cultura da soja. Agora eu vou fazer a mudança no trator, no ajuste do trator, só para mostrar a vocês a variação que pode ser feita e realizada no vácuo. Outro benefício dessa semeadora é que ela possui um monitor de semeadura. Ou seja, a partir disso a gente tem um monitoramento através dos sensores instalado em cada uma das linhas que a compõem, um monitoramento real, instantâneo da semeadura. Ou seja, se alguma dessas linhas apresentar algum problema que venha a ocorrer falhas na distribuição de sementes, será acusado aqui neste monitor. Esse monitor também é importante ressaltar, dentre as suas funcionalidades, que ele existe uma taxa de variação para apresentar a pulsação aqui, identificar esses problemas. Suponhamos que nós almejamos colocar no solo 309 mil sementes por hectare. Esse monitor ele estará ajustado em 20% para mais e em 20% para menos esse valor. Se alguma dessas linhas apresentar uma distribuição inferior a 20% dos 309 mil sementes, ele nos dará um indicativo e a partir disso a gente teria que olhar lá na linha de semeadura o que está ocorrendo. No entanto, esse monitor é limitado somente a identificar se há algum problema. Não é possível fazer um ajuste da semeadura, visto que é uma semeadora com um sistema de regulagem de distribuição de sementes e adubo de forma mecânica. Então aqui nessa semeadora é possível apenas monitorar a população de sementes que está caindo no solo.